Olá, meus alunos! Estamos aqui hoje, então, para mais uma aula. A gente está vendo agora a parte de geometria e agora a gente vai ver o tópico de semelhança de triângulos. Primeiro, a gente vai falar de semelhança de triângulos e a gente tem que saber o que são triângulos semelhantes, né? Então, nesse primeiro tópico aí, eu vou lembrar para a gente que para dois triângulos serem semelhantes, duas coisas têm que ser satisfeitas. A primeira, os ângulos correspondentes congruentes. Congruentes é que tem a mesma medida. Coloquei o exemplo embaixo aí. Percebam, o ângulo A da parte superior do triângulo é igual ao ângulo D da parte superior do outro triângulo. O ângulo B da parte esquerda do triângulo maior é igual ao ângulo E da parte esquerda do triângulo menor. O ângulo C do triângulo maior, que está na parte direita, é igual ao ângulo F do triângulo menor, que também está na parte direita. Então temos aí três ângulos exatamente iguais. São chamados congruentes. Lados correspondentes são proporcionais. Então aí a gente já vê a primeira diferença entre os ângulos e os lados. Os ângulos têm que ser iguais, com a mesma medida. Os lados têm que ser proporcionais. Sobre razão de semelhança, de proporção, a gente já viu nas aulas que estão aí na semana passada e semana retrasada. Proporcional tem a ver com K, tem a ver com a nossa razão de semelhança. Então, quer dizer que se um lado cresce ou diminui em uma determinada proporção, todos os outros têm que crescer ou diminuir exatamente nessa proporção também. Nesse caso, a gente vê o triângulo maior da esquerda tem como lados 4, 6 e 8. Já o triângulo da direita tem como lados 2, 3 e 4. Ou seja, eles foram divididos por 2. E isso garante a gente que eles são proporcionais. Então, lados proporcionais e ângulos congruentes, a gente pode afirmar com segurança que esses triângulos são semelhantes. Mas agora existem uns casos específicos que a gente não precisa de todas essas informações. A gente já pode afirmar com segurança que dois triângulos são semelhantes se acontecerem algumas coisas aí de forma bem exata. A primeira delas é o caso ângulo-ângulo. A gente já sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Beleza? Isso é matéria lá do ano passado. Então, a gente pode afirmar que dois triângulos são semelhantes quando eles têm dois ângulos iguais e a gente não sabe o valor do terceiro. Já que, com essa constante de 180 graus, através de um cálculo muito simples, a gente consegue descobrir o terceiro ângulo. E a gente pode garantir que eles vão ser iguais. Por isso que quando triângulos têm apenas dois ângulos iguais e um desconhecido, mesmo sem saber a medida do último ângulo, a gente pode ter certeza que eles são semelhantes. Olha aí, o ângulo B tem um tracinho só, ele é igual ao ângulo E, também tem um tracinho só. O ângulo C tem dois tracinhos, ele é igual ao ângulo F, que tem também dois tracinhos. O ângulo A e o ângulo D a gente não sabe, mas a gente tem certeza que se calcularmos esses valores, eles vão ser os mesmos. Com isso, a gente garante que os triângulos são semelhantes. Segundo caso. O segundo caso é o de lado, ângulo, lado. É muito importante a gente obedecer essa ordem. Lado, ângulo, lado. Se trocar essa ordem vai dar errado. Por quê? O ângulo igual, ele é formado pelos lados iguais. No exemplo amarelo que eu coloquei para vocês aí, esse ângulo de um tracinho, que é o ângulo A e o ângulo E, eles são formados por lados iguais, né? O AC é igual a EF
e o AB é igual a EG. Então, com isso, a gente pode afirmar também com segurança e certeza que os triângulos são semelhantes. Lado, ângulo, lado. Terceiro caso, e até um caso mais óbvio deles, né? É o quê? Quando dois triângulos têm os lados proporcionais, isso vai implicar para a gente que os ângulos deles têm que obrigatoriamente serem congruentes. Coloquei dois triângulos para a gente ver. O menor com lados 5, 3 e 4 e o maior com lados 10, 6 e 8. Coloquei até destacado o K de vermelho, o nosso K é igual a 2. O cálculo eu não vou fazer porque a gente já sabe, vamos economizar nosso tempo. Mas então, um triângulo é o dobro do outro. Com isso, a gente pode garantir a semelhança também. Sempre que um triângulo tem todos os lados proporcionais a outro, a gente pode garantir que todos os ângulos desse triângulo são iguais. Coloquei um exemplo aí só para a gente ver como calcularia. Então, nesse exemplo, eu quero que você calcule a altura do prédio. Perceba aqui, o Sol está aí. Então, ele está fazendo uma sombra do prédio no chão e uma sombra do poste no chão também. Eu não dei para vocês a altura do prédio, é o que eu quero calcular. Mas eu falei para vocês que a sombra do prédio tem uma medida de 15. E dei para vocês que a sombra do poste tem uma largura de 3. E a altura do poste tem uma altura de 5. Então é só a gente colocar isso em proporções, né? Percebam que formam triângulos aí. O lado horizontal de um com o lado horizontal do outro, o lado vertical de um com o lado vertical do outro. Coloquei aí essa proporcionalidade para a gente. H, que é a altura do prédio, sobre 5, que é a altura do poste, igual 15, que é o comprimento da sombra do prédio, sobre 3, que é o comprimento da sombra do poste. Resolvendo uma equação super simples aí, chegamos que o poste tem uma altura de 25. Beleza? Próximo, então. Agora é o que a gente chama de um triângulo interno ao outro. A gente tem que procurar nessa figura aí dois triângulos. Um deles ABC e o outro EDC. A gente vai trabalhar com esses dois. A base AB é proporcional à base ED. Por isso que eu coloquei x sobre 100. Esse comprimento lateral de 400 é proporcional ao comprimento lateral de 160. Ou seja, AC é proporcional a EC. Por isso que eu coloquei 400 sobre 160. De novo, cálculos extremamente simples. Chegamos aí, né, que o nosso H, a nossa base, 500 metros. Por hoje era isso, então. Tivemos a nossa introdução à semelhança de triângulos. Nas próximas aulas a gente fixa melhor, faz mais exercícios. Fiquem muito atentos ao Google Sala de Aula, às atividades, todas elas têm um prazo tanto de data quanto de hora. Não deixem atrasar e principalmente não esperem vencer o horário. No mais, qualquer dúvida vocês podem me procurar e bons estudos a todos.